Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui à nossa série LGPD Passo a Passo e hoje nós vamos falar das excludentes da LGPD, ou seja, aquelas situações em que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela não se aplica. Apenas para você que não me conhece, meu nome é Daniel Azevedo, sou encarregado pelo tratamento de dados pessoais, DPO, Data Protection Officer, certificado pela Exim. E hoje nós vamos aqui dar continuidade à nossa série que nós já começamos, já temos vários capítulos gravados e que nós estamos abordando o LGPD literalmente passo a passo, perpassando por todos os seus dispositivos e aprofundando quando necessário. Vamos lá, gente? Bom, em primeiro lugar, a LGPD ela não vai se aplicar quando o tratamento de dados pessoais ele for realizado por uma pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Fiquem atentos a essas duas expressões. Fins exclusivamente particulares é só para mim que eu estou fazendo aquele tratamento. É só para mim que eu quero coletar aquele dado. Sou eu que vou armazená-lo e mais ninguém, eu não vou compartilhar com outras pessoas. E fins não econômicos. Então imagina só, você que tem sua agenda com seus contatos, você está armazenando dados pessoais, o nome da pessoa, o telefone, você tem suas conversas do WhatsApp, você tem fotos no seu celular, né? Você que tem aí um diário contando o seu dia, muitas vezes até com informações sensíveis, né? Fotos no computador, tudo isso é dado pessoal, mas não vai atrair a incidência da LGPD para você, por um motivo muito simples, porque esse dado pessoal está sendo tratado, e aqui tratamento, coleta, armazenamento, para fins exclusivamente particulares. E aí vem aquela primeira observação. Empregador doméstico. A gente sabe que ele é uma pessoa natural. O empregador doméstico é uma pessoa natural que vai contratar outra pessoa natural, o empregado doméstico, para prestar serviços na sua residência sem fins lucrativos, tá? Por mais de 2 vezes na semana, né? Aquela lei complementar 150 de 2015, a nova lei, nem tanto nova, né? Mas a lei dos domésticos. E aí, o empregador doméstico, ele precisa respeitar para os seus empregados os dados que ele coleta, porque ele coleta a CPF, ele vai coletar endereço, ele vai coletar o NIT, ele tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, gente. E o MEI, né, que é aquela pessoa física que tem um CNPJ, só pode ter um empregado, profissional liberal, sempre tem essas controvérsias, né, quando a gente fala em pessoa física, né, aquele advogado que tem eventualmente 2 empregados, micro e pequenas empresas, essas pessoas precisam respeitar também a LGPD. Eu acho que isso demanda aí uma reflexão um pouco mais profunda, tá? E aí, com relação ao empregador doméstico, para a gente não aprofundar muito, eu trago aqui o posicionamento da professora Vólia Bonfim, que, aliás, é uma grande, talvez o maior nome do direito do trabalho do país. E ela traz 2 posicionamentos. O primeiro diz o seguinte, olha, o empregador doméstico, ele consome a mão de obra do doméstico para fins exclusivamente particulares. Logo, não se aplicaria a LGPD. Essa mão de obra não tem finalidade econômica, então, só por essa razão, a gente não fala da aplicação da LGPD. Só que existe outro posicionamento que fala o seguinte, olha, o empregador doméstico, né, isso serve também para o MEI, para o profissional liberal, eles têm que respeitar sim a LGPD. Mas por que, Daniel? Porque eles tratam, ou melhor, eles não tratam esses dados pessoais para fins exclusivamente particulares. Você que é empregador doméstico, você sabe, você tem que compartilhar dados para o E-Social, por exemplo, para o FGTS. Então há esse intercâmbio de dados pessoais, há esse tratamento. E esse tratamento é feito para fins, não para fins exclusivamente particulares. Existe a intervenção de outras entidades nesse jogo, tá, gente? Bom, eu não quero aqui aprofundar muito a questão da LGPD, tá, nas relações de trabalho, mas vou fazer um curso específico só sobre isso, onde eu vou poder aprofundar e verticalizar muito mais todas essas questões. Bom, a segunda hipótese em que a LGPD ela expressamente exclui a sua aplicação, ou seja, ela fala que você não precisa cumprir a LGPD, é quando o tratamento de dados pessoais ele é realizado para fins jornalístico e artístico. Bom, gente, a gente sabe aí que aí impera a ideia da liberdade de expressão, de comunicação, né? A gente está falando de liberdade de imprensa, da livre manifestação cultural e artística, tá? Mas a gente está falando em fins jornalísticos que atendam ao interesse público. Não é porque você vai tratar um dado pessoal, coletar, divulgar para fins jornalísticos que você pode falar da vida de todo mundo sobre qualquer informação. Não, aquela informação ela tem que seguir um critério de atender ali a finalidade pública, o interesse público, beleza?
E também para fins acadêmicos, né? Fins acadêmicos não atraem a incidência da LGPD, é para fins de estudos. Muitas vezes, né, certos tipos de estudos, a gente fala aqui de estudo histórico, estudo sociológico, geográfico, eles demandam a utilização de dados pessoais. Você precisa de dado, coletar dado. Quem nunca fez uma pesquisa acadêmica que teve que coletar dado, né, gente? E muitas vezes pode ser um dado pessoal, isso acaba sendo inevitável. Mas aí uma grande ressalva que eu trago para vocês. Se esse dado pessoal for tratado para fins de pesquisa, ele, sempre que possível, eu vou até repetir, sempre que possível, não estou dizendo que é obrigatório, que é uma regra que você tem que respeitar, sempre que possível, devem ser anonimizados, claro, para você preservar, né, buscar o máximo possível a ideia de preservar a intimidade, a vida privada das pessoas. Mas a ideia é, existe um interesse aqui maior envolvido, né, um interesse social. Essa pesquisa vai beneficiar toda a sociedade em um futuro. Então, via de regra, a LGPD traz esse excludente para fins aí acadêmicos. Você não precisa, quando o tratamento de dados pessoais for realizado para fins acadêmicos, respeitar a LGPD. Tá bom, pessoal? Terceiro ponto que eu trago aqui para vocês, um terceiro excludente, é quando o tratamento ele é realizado para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Não vai se aplicar a LGPD. E aqui, pessoal, isso é basicamente, né, a premissa trazida pelo legislador, aqui no caso da LGPD, foi justamente frear essa ânsia do Estado em fiscalizar e vigiar a nossa vida privada. A lógica é basicamente a seguinte: Estado, eu sei que você tem um dever de garantir a segurança pública, zelar pela segurança. Mas isso também não significa, em contrapartida, que você está autorizado a realizar uma coleta massiva de dados pessoais sobre minha pessoa de todo e qualquer modo. Né? Os princípios de proteção de dados pessoais continuam valendo. E aí eu trago para vocês, e apenas para deixar essa aula um pouco mais ilustrativa e contextualizada, o caso do Edward Snowden, o famigerado Edward Snowden. Né? Quem aqui lembra? O Edward Snowden ele foi um ex-técnico da CIA que foi acusado assim de vazar diversas informações internas do governo dos Estados Unidos sobre o programa de vigilância em massa que o país adotava, inclusive a nível global, que era um projeto chamado PRISM. Né? Em 2013, ele literalmente denunciou essas questões de espionagem realizada pelo governo americano através da NSA em comunicações e tráfego de informações entre vários indivíduos da população lá nos Estados Unidos, e também chegou a monitorar até mesmo conversas da ex-presidente Dilma, né, aqui no Brasil. Então não foi só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também vários brasileiros foram monitorados. E isso muitas vezes com o uso de plataformas conhecidas como a Apple, como a Microsoft, como a Google e mesmo no Facebook. Então ele pegou essas informações que ele conseguiu quando trabalhava na NSA lá no Havaí, né, e revelou para o The Guardian, que é do Reino Unido, e para o Washington Post nos Estados Unidos. Aliás, existe um filme muito famoso que se chama Snowden, Herói ou Traidor, um filme de 2016. Tem também um documentário chamado Citizenfour, de 2014, que, aliás, até ganhou o Oscar de melhor documentário. E a gente tem também uma biografia do próprio Edward Snowden, que se chama Eterna Vigilância, como montei e desvendei o maior sistema de espionagem do mundo. O cara recebeu várias ameaças de morte, fugiu diversas vezes, pediu asilo na Rússia, enfim. Esse foi um caso, tá, pessoal, para ilustrar a importância que é a gente ter aí um dispositivo que permita que o Estado nos fiscalize, eventualmente, mas só em casos estritamente necessários para garantir a segurança. Só que o grande questionamento é, até onde vai esse poder fiscalizatório do Estado? Então a LGPD diz, o tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública pode acontecer, mas tem que ter uma lei que deverá prever aí medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, e desde que proteja aí os dados pessoais. Esse tipo de tratamento, tá, pessoal, para fins de segurança pública, via de regra, ele não pode ser feito por particular, salvo se esse particular estiver sob a tutela do Estado e desde que informe aí a ANPD. Claro, a ANPD vai aí certamente requerer que seja feito um relatório de impacto, e eu vou explicar isso para vocês no momento oportuno, certamente já na próxima aula, o que é um relatório de impacto, né, um RIPD. A ANPD vai fazer um relatório de impacto para saber o risco que isso pode causar no titular, né, e vai trazer aí opiniões eventualmente técnicas, recomendações. E aí a LGPD ela faz uma última ressalva, uma questão mais técnica mesmo, mas basicamente diz: nestes casos de dados pessoais tratados para fins de segurança pública, nunca, gente, nunca pode acontecer de o particular ele ter acesso a
todo, tudo que há no banco de dados, né? Salvo se for uma pessoa que tiver aí um capital totalmente constituído pelo poder público. Beleza, gente? Uma aula mais curtinha hoje, mas a gente abordou alguns aspectos muito importantes da LGPD, né? As excludentes, basicamente, trouxe aí um caso muito conhecido, de muita repercussão, do Edward Snowden, que aliás teve implicações aqui no Brasil, quem não acompanhou o caso do Glenn Greenwald, né, do Intercept. Então, deixo essas informações para vocês. Nas próximas aulas a gente vai adentrar num ritmo um pouco mais acelerado, porque de fato vai chegar no grosso, na parte mais, digamos, pragmática, mais prática da LGPD propriamente dita, onde a gente vai falar dos conceitos, da questão do controlador, operador, trazer algumas questões envolvendo aí novidades trazidas pela NPD. A NPD trouxe um guia para definir melhor essas questões de quem é controlador, operador. Então, continue acompanhando aqui as nossas aulas. Estamos também no Spotify, se você quiser aí, eventualmente, ouvir através de uma plataforma no formato podcast, também estamos lá. Então, espero vocês. Se você gostou dessa aula, curta, né, compartilhe, dá uma força aqui pra gente. Isso aqui é um trabalho danado, né? Eu, sozinho, basicamente, gravo os vídeos, elaboro a aula, gravo o vídeo, edito o vídeo, posto o vídeo, divulgo, então faço tudo por conta própria. Então, dá muito trabalho. Então, dá essa força, compartilha aqui para os seus colegas e vamos disseminar muito conhecimento, muita conscientização sobre a LGPD. A lei já está em vigor e deve ser cumprida. Forte abraço e até a próxima.